Dia desses, eu me peguei jogando Resident Evil Revelations. E, caramba, é um jogo muito bom até. Toda aquela atmosfera sombria, os inimigos novos que o game trouxe, por não ser canônico na série tecnicamente, não precisava ter finais felizes. Eu achei isso muito bom. Mas aí eu percebi uma coisa: os fãs não falam mais desses dois jogos específicos. Não falam bem e não falam mal, eles só existem. Sem contar também que eu amei jogar com personagens que não apareceram na saga antes. A Jill, a Claire, até o Barry teve uma história ótima. Então eu fui levado a outros tempos. Tempos de nostalgia. Tempos onde eu lembrei da coisa antiga que me fez amar os jogos do Resident Evil. A coisa que estava lá, disponível, na minha infância inteira. E eu, sinceramente, amei por muito tempo. Isso mesmo que você está pensando. Você pensou nisso, você está certo. Eu falo dos filmes com a Mila Jovovich. É, aqueles filmes no começo dos anos 2000. O que você pensou que ia ser? Eu sei que falar da adaptação de Resident Evil para o cinema pode ser um pouco polêmico, já que automaticamente é ligado para outras obras, como a adaptação de Street Fighter, o segundo Mortal Kombat e etc, etc. Mas aqui vai uma opinião polêmica e que provavelmente vai fazer você sair desse vídeo espumando de raiva. Eu nunca tive nada contra essas adaptações. Eu acho os filmes do Resident Evil excelentes filmes de ação, mas principalmente eu acredito que sejam boas adaptações dos jogos. Não, não, calma, Zangado, calma, eu posso explicar, Zangado. Zangado, baixa essa arma, baixa essa arma! Bom, eu sei que é muito tarde falar dessa franquia, já que o último filme ele lançou em 2016, mas eu fiquei pensativo e falei, por que não? É sempre um filme que eu admirei e eu quero trazer aqui pro canal e levantar algumas questões importantes. Sem contar também que eu vou falar só dos dois primeiros filmes. Não que eu não goste do restante, mas pra mim a adaptação, parte da adaptação se perdeu mais pra frente. Então, será o Hóspede Maldito e o Resident Evil 2 Apocalipse. Eu vou falar hoje por que eu acho ele uma ótima adaptação. Bom, eu acredito que 20 anos depois do lançamento, a história desses dois filmes não seja mistério para ninguém. Tem a Alice, ela acorda sem roupa e sem memória, e ela tem que sobreviver naquela mansão barra laboratório. E no segundo filme ela sai para a cidade de Raccoon City. Então eu não vou falar muito da história em si, só quando for importante pro meu ponto de vista no vídeo. Eu vou falar mais dos personagens e das coisas que os nerds geralmente reclamam. Então vou separar em alguns tópicos. Bom, para começar, a Alice é sempre a primeira reclamação desses filmes. Dizem que ela copia muito a Jill ou que ela não é um personagem do jogo, logo ter ela na adaptação é desrespeitoso para todos os fãs da franquia de verdade. Olha, menos. A adaptação em si não precisa seguir a história à risca dos jogos. Porque se fosse para ser assim, o MCU, por exemplo, seria odiado por todo mundo. E isso não acontece. Quando você adapta uma história, você tem que contar, trazendo os elementos daquele universo que você está usando. Porém, você tem que contar de um jeito que seja interessante e novo para as pessoas. Todos queriam ver o Leon na tela ou o Chris como protagonistas, mas existem os jogos e as histórias desses personagens já foram contadas nesses jogos. O filme vai servir mais para contar uma nova história, sob o ponto de vista do diretor de todo aquele universo. Resident Evil, o Hóspede Maldito, teve seu lançamento em 15 de março de 2002, tendo na direção Paul W. S. Anderson. Teve grandes atores, como, além da própria Mila Jovovich, como também a atriz Michelle Rodrigues, que morreu nesse filme também, só para variar. O filme foi trazido pelo estúdio alemão Constante Film, depois deles conseguirem o direito de toda a franquia de jogos. Após o primeiro filme, 2 anos após, em 10 de setembro de 2004, foi trazido Resident Evil Apocalipse. O filme foi esculhambado nas críticas,
Mas rendeu um bom dinheiro. Acho que por causa do nome da franquia em si, Resident Evil. Isso abriu brecha para trazer mais e mais sequências. Muitas, muitas sequências. O fator principal que todos reclamam do filme é a Alice, ou Alice, dependendo da versão que você assistir. Bom, dizem que é um personagem que não funciona para a saga. Dizem que ela veio do nada e já ficou overpower, já ficou fodona e tudo mais, e o conceito de terror se perde por isso. Bom, eu posso dizer um personagem da saga que teve o mesmo avanço, mas eu não vou entrar nesse assunto ainda. Aqui vai minha opinião pessoal. Eu acho que a Alice funciona exatamente por ser um filme sobre adaptação de jogos. Eu vou te explicar. Você tem um RPG que você vai jogar. Pode ser aqueles eletrônicos mesmo. Bom, você tem um personagem que você vai criar. Você vai dar os atributos a ele e você vai acompanhar a jornada daquele universo. Geralmente, bom, na maioria dos jogos de RPG que eu jogo, e eu sei que tem suas exceções. Os personagens são criados sem nome, sem uma história de fundo, e você se projeta nele. Isso é uma forma de se colocar dentro do jogo, por assim dizer. Mesmo com um personagem sem uma história fixa, ou que na maioria das vezes nem fala, você vai ter a simpatia dele, porque você vai se colocar no lugar dele. Em Resident Evil, somos colocados lado a lado de uma protagonista sem história, um nome, por assim dizer, que não tem um passado, não tem suas memórias, e isso não é explorado por grande parte do filme. Você só acompanha a visão e tudo que ela passa daquele universo em que ela vive. Bom, eu sei, o último filme deu uma origem um tanto excêntrica para a personagem. Mesmo assim, aquela essência continuou. E, sabe, você até que consegue se sensibilizar pela Alice em certas partes do filme e a torcer por ela, na sua maioria. Bom, as pessoas dizem que o filme deu uma viajada legal e que não mantém uma constância com a adaptação de Resident Evil na sequência. E eu não posso culpá-las mais. Você já tem jogado jogos da saga nos últimos 7 anos? Bom, é bem possível que a Capcom não saiba também adaptar seu próprio universo algumas vezes. Então, pedir essa constância nos filmes é um tanto exagero. O filme não tem uma atmosfera de terror presente em todos os jogos. Eu já ouvi muito desse argumento sendo utilizado pelas pessoas ao meu redor e também para a internet afora. E então eu levanto o seguinte questionamento: que terror? Tudo bem, eu sei. O primeiro jogo da saga, lançado lá para o PlayStation 1, tem essa atmosfera de terror, de sustos, mas olha só essa cutscene com pessoas de verdade. Você não pode esperar que eu me assuste com isso. Sem contar que não é um jogo que as pessoas jogaram muito ou comentavam muito antes de ter aquele remake pro GameCube. Então, eu vou falar do segundo jogo pra frente e você pode me criticar aí ou sair do vídeo. Vamos falar do Resident Evil 2, de PlayStation por preferência, onde temos o Leon, a Claire. O Leon é um policial que está no seu primeiro dia de trabalho. A Claire foi procurar o irmão dela. Eles se cruzam, eles passam por uma cena assustadora no caminho e uma explosão. Uma explosão após um acidente de carro que separa os dois. Resident Evil 3, meu favorito de Play 1. Bom, no começo é literalmente numa explosão também. A Jill explode e vai andando no fogo e atirando em tudo e. Ok, vamos por partes. O jogo do Resident Evil tem sim seus elementos de terror e tem uma atmosfera densa. Quem nunca se assustou naquela delegacia, na sala de interrogatório, quando o cachorro pulou do nada sobre o espelho do prefácio? Então, tem um elemento de terror, mas
Fala sério, vamos combinar que os elementos de ação eram um pouquinho mais frequentes. O Nemesis era assustador, sim, mas ele aparecia do nada e nos matava com praticamente uns 2 ou 3 socos e tinha uma bazuca e uma metralhadora. Isso não é muito um inimigo de terror para mim. Comparando com um jogo da época, um jogo pouco conhecido, por assim dizer, chamado Silent Hill, você percebe uma certa diferença. Lá tem essa atmosfera de terror psicológico. Toda aquela cidade densa, você estoura aquela cidade, mas não porque vão ter jump scares toda hora, mas sim porque você está se colocando na pele daqueles personagens e nos acontecimentos, nas coisas bizarras que estão acontecendo ali. Resident Evil de Play 1, você anda pela cidade, atira em alguns zumbis, tenta sobreviver, o que são mais elementos de ação ainda. E saindo do Play 1 um pouco, embasando todos os jogos da franquia, sempre termina com você tendo que fugir de um local antes que ele exploda, geralmente de helicóptero ou trem, mas sempre tem explosão no final, elemento claro de ação. Em Resident Evil 4, a maioria dos fãs droparam a série, por assim dizer, usando o argumento que o elemento terror sumiu do jogo, coisa que só aumentou no 5 e no 6 a gente nem se fala. Mas, bem, como eu posso dizer isso? Resident Evil sempre foi um jogo de ação, sempre teve elementos de ação presentes em seus jogos, e conforme os jogos foram evoluindo em cada sequência, a sequência de ação tinha que aumentar. Imagina só se você tivesse o Leon do Resident Evil 6, tendo passado por tudo que passou, enfrentando um zumbizinho que anda devagar. Sim, eles estão no jogo, mas não são a maior ameaça. Sem contar que lá você pode dar porrada neles, então a ameaça está quase nula. O único jogo assim da franquia, anos depois, que tentou retornar a esse mundo de terror é o Resident Evil 7, que saiu há pouco tempo. Bem, os fãs não gostaram dele. Sem contar que na metade do jogo eles abandonam isso de terror e você pega uma arma e sai metralhando todo mundo normalmente. Lembrando que eu não sou muito fã das sequências depois do 4. O 4 é perfeito, mas depois dele eu não gosto muito. Só achei que seria melhor testar o meu ponto para vocês. A série é desrespeitosa com os personagens da saga e a Alice constantemente humilha os personagens do jogo. Pra deixar bem claro aqui, eu odeio o que fizeram com o Leon no filme, eu odeio o que fizeram com a Claire, eu odeio o Leon pra caramba nos filmes posteriores, mas eu já deixei claro que eu gosto mesmo dos 2 primeiros filmes, sendo o Resident Evil Apocalipse o meu favorito, então é deles que nós vamos falar. E sobre a caracterização dos personagens, bom, essa Jill, caramba, ela me fez gostar da Jill do jogo. Pra valer. Eu literalmente conheci os jogos por causa desse filme. E mesmo conhecendo, mesmo voltando anos depois pra essa saga, eu não acho que ela fez uma caracterização ruim. Na verdade, eu amo essa Jill. De verdade, sem brincadeira nenhuma. Ela é perfeita, ela é badass, ela sabe o que fazer numa situação de perigo e não precisa ser salva, bom, na maioria das vezes. Eu acredito que a atriz Sienna Guillory viveu uma ótima Jill. E eu não imaginava ela sendo diferente no filme. E eu devo dizer que o estilo Femme Fatale que havia aos montes nessa época e o fato de eu gostar dele bastante não influencia em nada a minha decisão. Bem, é claro que no segundo filme deu a entender que a Alice humilhou a Jill Valentine em alguns pontos, mas eu queria entender por que disso. Porque as pessoas vivem dizendo isso. Bom, vamos ao primeiro encontro. Eles estavam naquela igreja. O BOWS estava muito rápido e ninguém conseguia matar. Alice entrou com a sua moto, tinha mais experiência com aquele tipo de criatura. Usou a moto também para lutar contra ela e matou, salvando a vida de todos ali. Em outro contraponto, a Jill tá andando com
um amigo dela que foi infectado. E a Alice diz para ela que passado 3 horas não vai ter jeito. Ele terá que ser morto porque o vírus vai ter se espalhado. Eu não vejo muita humilhação aqui. Eu vejo a Alice ajudando a Jill e todo mundo que está com ela. As pessoas devem dizer isso também pelo tempo de tela que é dedicado a Alice e pouco aos personagens do jogo, mas qual é? Ela é a principal. Ela tem que ter tempo de tela. Nós estamos acompanhando a história dela naquele universo. A gente já acompanhou a Jill, o Carlos, ou até o Leon. Nós precisamos conhecer essa nova personagem, viver junto com ela. Bom, ela dá uma humilhada leve no Carlos Oliveira, mas qual é? Ninguém nunca se importou com ele nos jogos. Na verdade, essa caracterização do filme dele é bem superior àquele dos jogos, que é totalmente sem personalidade. Então, eu não vou contar isso como humilhação. E ela acaba ficando com ele na sequência. A caracterização dos personagens não é a mesma. Eu odeio como o filme muda eles. Bom, eu já falei dos outros dois. E eu acho que sei a origem da reclamação. Tem o Nikolai no filme. Ou pelo menos tenta ter. Bom, se você jogou Resident Evil 3 mesmo, sabe que o Nikolai é um grande de um filho da. Bom, aqui ele é um soldado sem personalidade e pouco foda, que morre salvando aquela jornalista lá, que eu esqueci o nome. Bem, eu admito que essa caracterização é ruim pro personagem, mas não prejudicial pro filme em si. Temos que lembrar que não é um filme de 3 horas de duração. Tem várias tramas e subtramas que já estão no plot principal, que não precisam adicionar mais coisas. E ter o Nikolai como vilão fazendo aquelas coisas que ele fez no jogo iria tomar muito mais tempo do que devia. Então eles tomaram essa escolha de matar ele de um jeito meio escroto. Se bem que seria melhor só ter substituído ele por um soldado genérico. Nessa parte, eu até que concordo com as reclamações, mas não acho que prejudique o filme no geral. Bom, pelo que eu tô falando, vai parecer que o filme era perfeito, que o filme era todo cheio de qualidades e zero defeitos, e isso está bem longe de ser verdade. Temos a nudez desnecessária, temos a hipersexualização feminina, nós temos o racismo hollywoodiano dos anos 2000 e muitas dessas características pesam muito sobre o que eu acho do filme hoje em dia. Bastante mesmo. Assim como outros filmes dos anos 2000 que apresentam esses efeitos também e que hoje em dia não envelheceram muito bem. Eu acho importante dizer isso para quem estiver assistindo não achar que eu estou idolatrando esse filme. E, bom, ele não é perfeito, mas eu tenho boas memórias com ele, então é sobre isso que eu estou debatendo no vídeo. Sem contar que até hoje certos jogos da saga Resident Evil tem aquelas skins que você ganha como premiação, que deixa aquele mega decote ou aquela mega roupa sexualizada, fora os mods que os próprios jogadores colocam. Então, essa coisa ainda está presente nessas mídias. Nêmesis do filme. Eu vou certamente me arrepender de falar isso depois. Bem, lá vai. Eu gosto muito mais do Nemesis do filme do que dos jogos. Tô vendo que eu nunca vou poder ser amigo do Zagato. Bom, eu vou explicar. Você lembra do Nemesis do jogo, não é? E eu tô tentando usar a versão de PlayStation 1, porque eu não gosto muito dos remakes. O Nemesis era aquela criatura bidimensional que o único objetivo era te perseguir, tentar te matar todo mundo que era seu amigo e pular a janela, quebrar a porta e fazer o máximo possível para te assustar e te fazer dar aquela leve porrada nas calças enquanto você jogava naquela televisão de tubo. Ele persegue a Jill e tem muitas transformações ao decorrer dessa jogatina. Bom, a Jill mata ele no final.
dizendo uma coisa tipo, você quer Stars? Então toma! E dá um tiro na cabeça dele e tudo explode e ela foge de helicóptero. O Nemesis do filme era um amigo da Alice do primeiro filme, que foi pego pela Umbrella e começou a ser feito experimentos nele. E quando ela descobre, o conflito fica mais interessante. Sim, ainda tem aquele monstro bidimensional que atira, que tenta matar, que persegue ela em todos os cantos da cidade, mas também tem aquele amigo por baixo de toda aquela roupagem. E isso torna um conflito bem mais sério, falando de uma forma roteirística. Enfrentar ele se torna bem mais doloroso do que se ele fosse só cara grandão e feio que te dá susto vez ou outra. As pessoas dizem que ele é meio estranho por ser esse bonecão, sabe? Mas seria bem pior se eles usassem uma CGI feia dos anos 2000, por exemplo. Então, eu gosto desse efeito prático sobre o Nemo. Torna ele mais aterrorizante, pelo menos tornava quando eu era criança. E torna ele mais palpável também a nossa realidade. Se assistindo o filme, eu até acho que ele envelheceu bem em alguns pontos. A maior reclamação é a Alice meter um murro no Nemesis no final. Essa cena pra mim é fantástica. Eu entendo essa reclamação, entendo de verdade. Mas, assim, indo por partes, da forma que o roteiro caminhou até ali, até que faz sentido. A Alice é um experimento da Umbrella também, assim como o Nemesis. Eu gostava quando ele era só uma criatura estilo Jason, que não podia ser detida e te perseguia e tentava te matar, mas aqui dá certo essa cena. Em resumo, a Alice e Nemesis têm que lutar um contra o outro. Para ela salvar aquele povo, ela consegue, derruba o Nemesis e tem ele lá pronto para ser morto. Porém, ela não consegue. Ela ainda vê aquele amigo dela. Ela compreende que não é escolha dele fazer aquilo. Ela já foi um experimento da Umbrella. Ela sabe o que ele está passando e não seria certo simplesmente matar ele. E isso é bem legal. Então, devido a acontecimentos, o Nemesis meio que recupera a consciência de quando ele era humano e começa a atacar os soldados da Umbrella. Ele ataca, ele atira e ele morre salvando a sua amiga, que deu a entender que ele amava no outro filme, trazendo de volta a humanidade por trás daquele monstro e se redimindo por todas as vidas que tirou durante o processo. Cara, você entende como isso foi colocado aqui de um jeito tão foda e tão sensível? Eles pegaram um personagem que literalmente só era necessário colocar no filme para dar susto, medo e tiro, e trouxeram uma backstory para ele, uma mais identificável, deram uma jornada de redenção para ele no final. Eles não precisavam fazer isso, eles já tinham a franquia Resident Evil, eles já tinham o público-alvo que com certeza iria assistir só pelo nome do filme, mas eles colocaram mesmo assim, eles deram profundidade a esse personagem que é o Rambo dos zumbis, por assim dizer. E isso é um ponto que a gente tem que tirar o chapéu. Bom, eles adaptaram também a grande explosão nuclear que teve em Raycon City para apagar as evidências. E isso é bom, sabe? Eu acho que a falha da sequência foi ter levado tudo para um lar mais apocalíptico, sendo que no jogo esse tipo de bioterrorismo é tratado aos poucos, como no filme eles já partem direto para o apocalipse na sequência e você não vê como chegou ali. E isso foi meio exagerado. Mas, cara, esses dois primeiros, a caracterização de Raycon City, fantástica. Você olha e você realmente acredita, essa daqui é Raycon City. Essa não é Nova York, não é Manhattan, é a Raycon City, certo? Mila Jovovich continuou no papel e continuou fazendo filmes da saga porque engravidou do diretor. Esse é realmente o ponto que eu queria chegar. Essa frase é sexista e bastante idiota também. Então, Mila Jovovich, uma atriz renomada, que tem papéis e papéis desde o final dos anos 80, uma atriz com uma filmografia tão grande e vasta que algumas coisas que eu pesquisei para fazer esse vídeo, eu nem sabia que ela tinha feito, mas ela fez. Ela
engravidou do diretor do filminho baseado em jogo para continuar atuando em sequências. Bom, aqui vai uma surpresa para nós então. Ela é casada com o diretor desde 2009. O filme lançou 7 anos antes dela se casar com o diretor. Ela passou 7 anos para seduzir o diretor para continuar participando da franquia baseada em jogos? Eu acredito que não. A Mila Jovovich é uma atriz foda, teve muitos trabalhos e não precisaria disso para participar de Resident Evil. Então, eu não concordo muito com esse argumento. Mas o jogo é um grande desrespeito aos fãs da saga de verdade de Resident Evil. Bom, chega a hora que eu tenho que te perguntar exatamente quais fãs da saga? Os mesmos que reclamaram do reboot pelo fato de terem diminuído os seios da Jill Valentine? Ou por ela usar short por debaixo da saia dela? Ou que reclamaram por causa da nova adaptação, porque a atriz escolhida para Jill não é branca o suficiente? Porra, nerd, aí fica difícil, hein? Eu sei. Não é todo fã da saga, não é todo gamer que é escroto, mas temos que admitir que ultimamente esse tipo de gente está ganhando mais voz do que deveria ganhar. E isso pode ser um problema. Afinal, os games já eram bem mal vistos antes e com o pessoal agindo dessa forma, eu acho que a visão deles só vão piorar. A conclusão. Bom, eu não quero levantar os filmes do Resident Evil num pedestal. Falar, nossa, aqui tá, essa daqui é a adaptação suprema de jogos. Não, bem diferente disso. Na verdade, eu quero mais mostrar meu ponto de vista e a visão que eu tenho sobre a saga. Eu fui reassistir antes de fazer isso, pensando que ia ser pego pela nostalgia e ver que o filme não é bom como eu pensava que fosse. E realmente tiveram cenas que me fizeram enxergar isso mais. De um outro ângulo, as adaptações de jogos antes eram caóticas e sem qualquer consenso. Os diretores pegavam o nome do jogo, liam o roteiro desse jogo e falavam: bom, não vou usar isso não. E jogavam fora. E, bom, Street Fighter, o Infame, Mario. E nós temos aqui um filme em que todo mundo da produção tentou caracterizar de forma fiel ao jogo, até adicionando coisas cronologia do jogo em si. E você não pode dizer que essa cena dos lasers no Leon do Resident Evil 4 não são inspiradas naquelas do primeiro filme. Você seria um mentiroso. Olhando num contexto geral, Resident Evil não é lá essas coisas. Ele pode ser bem problemático hoje em dia em diversos aspectos, mas eu tenho um carinho grande por essa saga que mora aqui no meu coração. E boa parte das adaptações de jogos hoje em dia está caminhando alguns degraus no caminho certo. E eu quero acreditar que Resident Evil teve essa influência nisso. É claro, o terceiro filme é horroroso, como eles terminaram a série também. O Wesker só tem a aparência de Wesker mesmo. Ele no filme eu acho um bosta, mas temos que admitir, eles tentaram. E isso é mais do que nós tivemos em coisas baseadas em jogos esse tempo todo. Nossa, esse ficou um vídeo bem grande para alguém que está iniciando o canal. Editar isso vai ser uma beleza. Bom, se você tá aqui e ainda não me odeia, sei lá, se inscreve aí se você gosta desse tipo de filme com um microfone ruim, falando asneira sobre coisas da cultura pop. E, bom, é isso. Esses foram meus pontos de vista sobre os dois primeiros filmes do Resident Evil. Você tem algum filme injustiçado que você acha que precisa de uma atenção maior? Comente. Quem sabe a gente traga aqui para um debate também. E eu não quis vender ninguém. Eu só quis mostrar meu ponto de vista sobre uma adaptação que eu gostava muito. Bom, é isso. Tenham uma boa tarde ou noite. Não sei que hora que tá vendo esse vídeo e tiozão que te ama.